Abacuque capítulo 2, verso 2, eu leio, você só acompanha. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. O 4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Eu vou ler mais uma vez o verso 3 para você memorizar. Está escrito assim: porque a visão é ainda para um tempo determinado. Olhe para quem está perto e diga assim: a visão, ela tem um tempo determinado. Perfeito. E até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Levanta a mão direita assim, faça assim. A esquerda também, para ficar bonito, balança e diga assim: hoje eu vou sair daqui, serei abençoado pelo poder da glória que já desceu aqui. Se você acreditou nessa palavra, você vai dar um brado de glória bem alto agora. Olhe para cá. O livro de Abacuque, do profeta Abacuque, é um livro pequeno, com 3 capítulos apenas, mas ele traz riquezas de detalhes que os demais livros de profeta menores não trazem. O livro do profeta Abacuque, escrito por esse mesmo profeta, que este livro leva o seu nome, ele tem alguns detalhes que nós precisamos entender, e se lêssemos apenas os capítulos que aqui estão, dificilmente, sem a ajuda do Espírito Santo, não entenderíamos. É por isso que o relato que Abacuque nos deixa é um relato muito pequeno, por isso que ele é conhecido como o profeta menor, não pela sua estatura ou pela sua importância, mas sim pelaquilo que ele deixou escrito para nós. Então, para nós entendermos diretamente o que estava acontecendo com a nação de Judá naqueles dias, eu quero fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui nessa noite. Você criança, você jovem, adolescente, adulto, idoso. Vamos navegar no tempo e voltar ao ano 612 a.C. Vamos encontrar agora um estado de Israel dividido. O reinado do rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim então agora faz parte do seu reinado o Reino do Sul. O Reino do Sul naquela época era conhecido como o Reino de Judá. 2 tribos faziam parte do Reino de Judá. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. No Reino do Sul ficava a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém ficava o templo de Salomão. Mas as coisas não estavam acontecendo do jeito que era para acontecer. A Bíblia vai nos dizer assim, que nos dias de Abacuque então, o Império Assírio com a sua capital Nínive, que era reconhecido como a capital dos ladrões, estava destruindo o Reino do Norte. O Reino do Norte agora estava sendo alvoroçado. As crianças estavam sendo largadas nas ruas. O número de mendigos aumentava dentro da nação de Israel. O juiz se fazia comprável. As coisas não davam certo. Era roubo, era morte, era destruição e tristeza. É por isso que agora o profeta Abacuque, ele olha para a nação de Israel por um todo agora. E ele vê que a nação está caindo, as ruínas, e tudo está sendo se destruído. Alguém olhou e disse assim: por que é que o Senhor lá dos altos céus não faz nada, não corrige? Como é que pode uma criança ser morta, uma família ser morta? Como é que faz uma viúva deixar o seu filho órfão também? As coisas não estavam acontecendo do jeito que era para acontecer. E aí que eu faço outro convite para vocês, porque o que estava acontecendo aqui é o que acontece nos dias de hoje. Infelizmente, não só o nosso país, mas o mundo inteiro, a globalização caminha para uma crise financeira. Esse é meu ramo, sou formado em administração e bancário ao mesmo tempo. A minha função é estudar os números. O mundo caminha para uma crise internacional, onde os maiores países do mundo
estão correndo o risco de reduzirem aí os seus altos riscos, e aquele que tem menos poder vai ser aquele que mais vai sofrer, porque quando você diminui o seu risco, você tira agora as suas apostas do mercado, e isso começa a virar uma bola de neve, e uma coisa vai gerando outra coisa. Israel estava vivendo por isso. Existia a primeira crise financeira, a segunda crise era a crise moral. O pai não tinha o leite em casa, o filho estava doente, a mãe estava desesperada. O que ele fazia? Saía para roubar, saía para matar, destruía outras famílias. Então a crise financeira levou à crise moral, onde os cristãos iam para os cultos adorarem a Deus e entregar sacrifício. Os seus princípios estavam invertidos. Cadê aquela pessoa que deveria oferecer sacrifício a Deus? Agora ela está fazendo aquilo que desagrada aos ouvidos de Deus. E a segunda crise, ela leva à terceira crise, que é a pior delas, que é a crise espiritual. Presbítero Pedro, o coração de Deus se entristecia, porque cada vez mais o povo ficava distante dele. O coração de Deus apertava. Mas se tem uma coisa que Deus ele zela, é pela sua palavra. E a Bíblia diz que ele julga com juízo de justiça. Ele dá o livre-arbítrio para as pessoas fazerem as suas escolhas. Então o que acontece? O império assírio agora destrói todo o reino do norte. Não sobra nada. As coisas estão acabando. As ruínas vêm acontecendo, a destruição está pairando sobre todo Israel. As pessoas agora não podem adorar a Deus mais, porque o reino do norte não falava com o reino do sul. A nação estava destruída. O rei do reino do norte tinha proibido o povo de descer no reino do sul e adorar a Deus no templo de Jerusalém. Imagine comigo agora na história, você sendo proibido de ir até a casa de Deus, entregar o seu louvor, a sua oferta e a sua adoração. Agora eles eram proibidos de entrar dentro do templo de Deus. Então o rei perverso do reino do norte, ele tem uma ideia. Ele coloca 2 bezerros de ouro, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel. Só que ele não sabia que a Betel no original hebraico significa casa de Deus. Ninguém afronta Deus dentro da sua própria casa. Isso que as pessoas faziam naquela época, estavam assinando as suas próprias consequências. Fazendo aquilo que é errado, você está chamando um abismo. O salmista vai dizer assim, que um abismo chama outro abismo. Ei, você aí que pensa que Deus não está vendo, eita, vigia rapaz, Deus está te acompanhando. Você que faz as coisas escondidas e diz assim, meu líder não vê, o departamento não vê, o pastor não vê, ninguém está vendo. Ei, eu tenho que dizer nesta noite, que lá no céu há um juiz ainda que julga com juízo de justiça. Você pode enganar uns por um tempo, outros por outro tempo, mas você não pode enganar todo mundo ao mesmo tempo, porque lá do céu existe um Deus que está de olho e está procurando pessoas aqui que vão se arrepender de tudo isso. Onde está a primeira pessoa que está disposto a fazer as coisas de Deus? Olhe para cá. Isso é no reino do norte, as coisas não estão dando certo. Mas agora nós nos deparamos com o reino do sul. As coisas também no reino do sul estão do mesmo jeito. É por isso que nós pouco sabemos o que acontecia com Abacuque. Em nenhum outro livro da Bíblia você vai encontrar sobre a vida de Abacuque. Pouco sabemos sobre ele, se ele era casado, se seus pais eram vivos, se ele tinha filhos, não sabemos de nada disso. Mas a certeza que nós temos, que ele era um profeta audacioso, um profeta corajoso. Quando ele vê tudo isso acontecendo no capítulo 1 e no versículo 1, ele faz uma coisa diferente. Um profeta foi levantado para ser a boca de Deus na terra. Mas quando chegamos em Abacuque, a coisa muda. Ele agora pega a adoração do povo e as indagações dos irmãos e leva até Deus. No capítulo 1 e no verso 1, ele já vai começar a questionar Deus, dizendo: Senhor, até quando gritarei eu e tu não me ouvirás? Olha que crente corajoso. Quantos de nós aqui em alguns dias da nossa vida
já não olhamos e dizemos: Senhor, está faltando leite, está faltando a comida, estou desempregado, Senhor, a crise bateu na minha porta, não sei o que fazer. E aí nós questionamos a Deus, dobramos o joelho, presbítero Gabriel, e dissemos: Senhor, até quando eu vou passar por isso? Mas eu tenho uma notícia boa para as pessoas que vieram aqui nessa noite. O livro de Abacuque, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte da indagação. Abacuque olhando para Deus, dizendo assim: Senhor, aonde está a solução? E a segunda parte que eu vim profetizar aqui nessa noite é a parte da solução de Deus para a sua vida. Levanta a mão que eu vou profetizar. Você chegou aqui dizendo: Senhor, até quando vou ficar clamando, gritando, fazendo campanha, indo para o relógio de oração e as coisas não vão acontecer? Aí eu já vou trazer a segunda notícia para você nesta noite. É por isso que Deus está olhando as suas atitudes no meio desta guerra. Se Ele te entregasse de mão beijada, nem aqui hoje você estaria. Mas Ele quer ver a sua atitude aqui. E se a sua atitude for adoração, for perdão e gratidão a Ele, eu tenho mais a terceira notícia para te dar. Abre a mão agora que eu vou descer do céu agora com a glória de Deus. O Espírito Santo de Deus está passando aqui nesta noite com a bandeja e vai dizer assim: estou trazendo a resposta para os teus problemas, estou trazendo a solução para a tua vida. Levanta a mão esquerda aí, toca em quem está do teu lado, a direita igualzinho, dá um tapinha nele aí com todo respeito e diga assim: se prepara, porque o tempo de indagação está terminando, está chegando o tempo de resposta na tua vida, está chegando o tempo de solução. A soia lacaia, ela vai, recebe isso, fala para ele. Eu sei que é difícil indagar a Deus, eu sei que é difícil às vezes a gente olhar e não encontrar solução. A sensação é de que Deus foi embora. Abacuque está assim, ele olha para o lado direito da sua casa, ele vê destruição, vê ruína. Do lado esquerdo do mesmo jeito. É sensação de que Deus foi embora, é sensação de que Deus não está nos ouvindo. Mas Satanás usa isso de artimanha para querer te confundir, dizendo assim: abandona esse Deus, corre da casa dele, ele não está nem aí para você. Mas cristão que é crente verdadeiro, ele tem a resposta dentro do seu coração. A Bíblia diz assim: os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Sabe o que isso significa? Ele está em silêncio, mas não significa que ele não está trabalhando. Pelo contrário, o nosso Deus, ele não tem tempo. O que isso significa? Que durante a noite, durante o dia, durante a tarde, ele está trabalhando a seu favor. Cadê as pessoas aqui que vão continuar buscando ele? Cadê o primeiro? Ali, ó, ali o primeiro está ali. Na galeria estou vendo pessoas buscando a Deus. Aqui desse lado aqui também. Ei, alguém olhou para você e disse assim: abandone esse Deus e foge, sai da presença, sai daquela igreja. Mas eu vim aqui como ministro do evangelho desta casa de oração dizer assim: não saia, porque já está chegando a hora, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Não vai tardar, não vai tardar. Toque na mão da pessoa que está ao seu lado, toca nele e fala assim: não vai tardar, está chegando, aguenta mais um pouco aí, está chegando, está chegando. Fala para ele: está chegando, está chegando. Da sebe la caia, ela vai a soia, ela bontoia. A sensação é de que Deus foi embora, pastor Abate. Já passei por isso. Os irmãos mais próximos da minha vida, inclusive o nosso pastor, sabe das dificuldades que todos nós passamos. Tem momento que parece que o vazio toma conta da alma. Parece que estamos sozinhos, perdidos neste mundo. Parece que nada faz sentido. Mas é neste momento que Deus sempre coloca um amigo do seu lado. É neste momento que Deus sempre coloca uma pessoa do teu lado para pegar na sua mão e dizer assim: eu estou contigo, eu estou contigo, continue, continue, continue. Abacuque estava nesse jeito. Abacuque dizia: Senhor, e agora o que é que eu faço? E aí que é no capítulo 2 que começa a chegar a resposta de Deus. A Bíblia diz assim que ele escuta uma voz diferente. Mas profeta que é profeta sabe reconhecer a voz de Deus. Ele reconhece e diz assim: parece que eu estou escutando agora o som de muitas águas. Parece que alguma coisa diferente está acontecendo. Parece que eu estou escutando gemidos inexprimíveis. Parece que até o Espírito Santo lá no céu intercedendo por mim. E aí que Deus toca no coração dele e diz assim:
Pega agora a tábua, pega agora uma caneta e escreve bem grande com letras legíveis, para que todo que aquele passa, mesmo correndo, ele possa enxergar que eu sou Deus ainda da nação de Israel. Pode se levantar o império assírio, pode se levantar o império babilônico, pode se levantar Nabopolassar, Nabucodonosor, pode se levantar quem for, eu ainda sou o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Abacuque começa a escrever e a situação começa a mudar. Sabe o que acontece? Algumas pessoas começam a dar ouvido. No momento da dificuldade, nós não queremos dar ouvido. Mas quando Deus levanta o profeta e o profeta fala com autoridade, a situação começa a mudar. Ele começa a escrever. As pessoas que estão do lado dele começam a dizer assim: eu já estou vendo o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu já estou vendo alguma coisa diferente acontecendo. Você não entendeu ainda? Eu vou explicar de novo para você. Israel estava sendo destruído pelos inimigos. Israel estava sendo amordaçado por todos os seus adversários. Mas lá do céu ainda existia um Deus que zelava pelo povo. Mesmo que o povo não tivesse compromisso com ele, o compromisso de Deus ainda permanecia intacto. Porque Deus, quando faz uma aliança com o homem, presbítero Glauco, ele não quebra a aliança. Essa aliança estava ainda intacta. Deus então começa a reconstruir toda a vida daquelas pessoas, e a glória de Deus começava a descer sobre a vida deles. E aí que o profeta Abacuque vai dizer assim: Senhor, agora eu entendi que o Senhor está no controle de tudo, independente da situação. Olhe para quem está perto e diga assim: você chegou aqui desacreditado. Fala mais forte: você chegou desacreditado, você chegou com medo, desiludido, parece que Deus te abandonou. Mas Deus tem uma mensagem para você nesta noite. Ele não se esqueceu de você. Tudo isso que está acontecendo faz parte do processo. Tudo isso que você está passando faz parte do teu chamado diante da casa de Deus. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Daqui a alguns dias você vai chegar aqui, vai pegar o microfone e vai dizer assim: Senhor, eu assinei a minha vitória no culto daquela quinta-feira. Toque numa pessoa do seu lado, dá um tapinha nele, dá um tapinha nela e fala assim: está preparado para contar o teu testemunho? Está preparado para contar o teu testemunho? Chacoalha aí e fala assim: ei, está chegando a glória de Deus sobre a sua casa. Da sebe la caia la soia la bonchoia da vasebe. E o que é interessante, olhe para cá, já estou encerrando, coisa rápida. O que é interessante é que Deus trabalha de uma forma diferente daquilo que nós estamos acostumados a entender. A lógica de Deus, ela é diferente da lógica humana. Se a lógica de Deus fosse a lógica humana, não faria sentido nós estarmos aqui. Então Deus trabalha de uma forma diferente. Preste atenção, olhe para cá. Quando o império assírio está destruindo o reino do norte, o primeiro passo era destruir o reino do sul também. Mas quando o profeta indaga a Deus sobre isso, Deus muda a história. E Deus diz assim: fala para o meu povo que ele, se ele continuar no meio dessa situação e não se arrepender e não me buscar, não vai ser o império assírio que vai destruir ele. Eu estou levantando o império babilônio que vai destruir os assírios e vai destruir os rebeldes. Olhe para cá que eu vou explicar para você uma coisa. Às vezes, nem sempre, preste atenção para você aí não ficar confuso. Às vezes, nem sempre Deus vai usar um problema, uma situação, e vai criar esta situação para resolver outro problema e outra situação. Não entendi? Explica melhor. No caso de Israel, para o povo do reino do sul se converter e voltar para o templo, era necessário que o império babilônio massacrasse o império assírio, para os israelenses ficarem com medo. Não entendi? Eu vou explicar de novo. Tudo que você está passando aí faz parte do processo. Não se assuste se depois Deus criar uma situação, te tirar deste lugar e te colocar em outro. Faz parte daquilo que Deus tem prometido para você. O que nós somos, olhe para cá, o que nós somos é imediatistas. Queremos todas as coisas para ontem, queremos as coisas do nosso jeito, mas não é assim que funciona, né, pastor Abade? O que Deus fez ali com o império assírio e o que o império babilônio era para transformar a vida de todos
todos os israelitas daquela época, Deus criou uma situação para libertar o povo da opressão. Deus criou uma situação para libertar o povo de uma opressão. Levanta a mão aí, por favor, que eu vou profetizar. Deus está me mostrando neste momento que está tirando algumas pessoas de uma situação que você se deparou e disse assim: Senhor, como é que eu vou sair daqui? É humanamente impossível. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer assim, que Ele está colocando as mãos nessa situação, está te dando a solução nesta hora. Faça assim com a sua mão em forma de receber. Levanta ela bem alto aí. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, aonde houver uma mão levantada aqui nesta noite, Pai, derrama sobre ele uma unção sobrenatural, que ele possa sentir a tua glória e a tua Shekinah. Pai, quando ele chegar no lar dele, ele possa sentir que a tua presença tocou nele, Senhor. E quando ele pegar esta caneta, Senhor, e ele orar e dizer assim: Senhor, eu creio que eu vou assinar a minha vitória. Eu tenho certeza que o Senhor já está assinando esse documento, e estas pessoas serão tocadas pelo poder da glória. Onde está a primeira pessoa que vai glorificar ele pelo milagre que está chegando? Soia Laravaya Sebe. Se coloca de pé que eu já passo o microfone, por favor. Olhe para quem está do seu lado aí e diga assim: se prepare, porque o que Deus está te entregando nesta noite é muito grande. Não, desse jeito é pequeno. Fala de novo. O que Deus tem preparado para você nesta noite é muito grande. Renan, prova na Bíblia para mim. Abacuque capítulo 3. Ele está tão cheio de fé agora, o menino. O profeta mudou, presbítero Glauco. O profeta agora não indaga mais. O capítulo 3, preste atenção, vai falar de uma palavra do hebraico que significa emunar. Emunar, no processo de transliteração para a língua portuguesa, significa fé. Emunar significa fidelidade com Deus. Abacuque está falando no capítulo 3 assim: Senhor, independente de tudo que está acontecendo, eu vou demonstrar a minha fidelidade ao Senhor. É por isso que ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, ainda que não haja mantimento, ainda que tudo esteja acabando, ele vai dizer assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Sabe o que ele estava dizendo? Dizendo assim: Senhor, obrigado por tudo, porque eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor está no controle. Fique de frente para essa pessoa que está do seu lado, coloque a mão direita no ombro dela, a esquerda também, e começa a profetizar sobre a vida dela, dizendo: pode tudo estar acabando, pode tudo, parece que está desmoronando. Seja profeta na vida dele, começa a dizer assim: eu quero ministrar sobre a tua vida, que independente de tudo, Deus está entrando com providência. Isso, fala para ele: Deus está entrando com providência. Deus está entrando com agora a providência do céu sobre a vida dele. Ore comigo. Deus, visita estas pessoas, enche eles, ó Pai, da tua glória, enche eles do teu poder, Senhor, para que eles venham crescer na glória, na sabedoria, no conhecimento. Usa eles, ó Pai, em nome de Jesus.